Hoje eu quero compartilhar aqui um dilema meu. Você sabe, né, que eu trabalho o dia todo e que eu tenho aqui esse meu outro trabalho, que é os atendimentos de Theta Healing como terapeuta, que é a página, o canal no YouTube, e que tendo dois trabalhos, né, tudo fica mais devagar e as coisas acontecem mais devagar. E aí o meu dilema é: será que eu deveria largar totalmente, queimar essa ponte, deixar o meu trabalho na área administrativa e talvez até vender o carro para eu poder sobreviver nesse tempo até que as coisas comecem a engrenar? Porque muitas vezes eu já cheguei a pensar assim: nossa, mas eu não tenho outra opção, eu preciso trabalhar na área administrativa, né, para eu poder sobreviver, então eu não tenho outra opção. Só que a gente sempre tem uma outra opção, né? Hoje então eu quero falar sobre isso, sobre ter opções. Eu não consigo pensar em um problema onde não tenha duas ou mais soluções. A gente sempre tem outras opções. Por exemplo, eu posso continuar trabalhando na área administrativa e fazer esse meu trabalho como terapeuta a conta-gotas, né, bem devagar. Eu posso, de repente, vender o meu carro, vender a minha casa para eu poder ter um capital, para eu poder segurar as pontas por um tempo até que as coisas engrenem. Eu tenho opção, por exemplo, até de voltar a morar na casa dos meus pais para tudo se engrenar, né, por um período. Então, até agora, por exemplo, eu citei 3 opções que eu tenho. E essas opções, cada uma tem um peso. E eu preciso avaliar cada peso, né? O que vai me acarretar mais coisas negativas ou mais coisas positivas. Mas sempre a gente tem mais do que uma opção. Isso é inevitável. E muita gente, às vezes, vai levando, né, uma vida por um longo tempo, arrastando problemas, por achar que não tem outra opção. Mas sim, se você olhar, a gente tem outras opções, só que cada uma vai ter um preço e a gente precisa avaliar então esses preços. E aí o que eu te digo então sobre os preços? Olha, se você hoje quer pagar o preço mais suave, mais baratinho hoje, né, ficar na maré mansa, o futuro pode ser difícil. E se você quiser então hoje pagar o preço mais alto, né, se desafiar hoje, sair da sua zona de conforto, no futuro a sua vida pode ser mais fácil. Vamos pensar aí numa faculdade, por exemplo. O que é mais fácil hoje? O que é mais leve, mais gostoso hoje? É, por exemplo, não fazer uma faculdade, é não ter que sair de casa, não ter que gastar dinheiro, não ter que ficar 4 anos estudando, né? É mais gostoso ficar em casa assistindo Netflix, óbvio. Mas e daqui 4 ou 5 anos? Como que vai estar a vida? Será que se você fizer uma faculdade, será que vai estar mais fácil a sua vida, se você tiver uma profissão, por exemplo? Ou não, ou abrir um empreendimento, né? Se você hoje não se esforçar para abrir um empreendimento, né? Porque você não quer ter esse trabalho hoje, mas pensa daqui a um tempo, daqui 1, 2 anos, né? Onde que esse empreendimento poderia estar? O que ele poderia estar gerando para a sua vida? E isso a gente aplica em todas as áreas da nossa vida, para qualquer atividade, né, que você esteja pensando. Se você hoje escolher o caminho mais leve, mais fácil, mais cômodo para agora, o futuro pode ficar comprometido. Mas se você faz o inverso, escolhe hoje sair da sua zona de conforto e se desafiar, o teu futuro pode ser bem mais fácil. Eu tenho um exemplo, que é um caso que eu atendi uma vez de uma mulher que no passado, quando ela tinha uma criança pequena, ela queria se separar do marido. Só que na época ela achou que era mais cômodo continuar casada, que ia dar muito trabalho fazer essa separação, que ia haver muito sofrimento, e ela deixou o tempo passar. E aí depois de um longo período, e o filho dela hoje é adolescente, ela precisa hoje se separar, porque ficou insustentável a relação dela. Só que hoje trouxe outros problemas, né, que um adolescente já não quer ir morar com ela. Então esse problema dela cresceu ao longo do tempo. Então se a gente fica na zona de conforto e deixa aquele problema para depois, esse problema ele pode crescer. Então por isso que é melhor a gente já se desafiar e fazer o que é mais difícil hoje. Então lembre-se que você sempre tem outras opções. E teve um treinamento que eu fiz com mulheres, que uma das meninas, né, disseram que lá no passado ela não tinha outra opção, que ela teve que morar numa cidade pequena, porque eu sou de cidade pequena, e que ela teve que morar numa cidade pequena, porque na época não tinha faculdade ali próximo, e a gente foi pensar se realmente ela não tinha outra opção naquela época.
Só que a gente descobriu que ela tinha sim outra opção. Por exemplo, ela tinha um parente que morava em Brasília, né, que é uma cidade grande, que ela poderia ter ido, e que essa tia dela convidou ela para ir morar em Brasília, para ela poder estudar e fazer algo diferente, que ela não quis. Mas então ela teve duas opções. Ela teve a opção de permanecer na cidade pequena e ela tinha a opção de ir para a casa da tia. Só que ela escolheu. E olha então como que é, né, nosso poder de escolha. Nós podemos escolher com base nos preços. Que preço que você quer pagar, né, para suas escolhas. E eu tô aqui fazendo as minhas contas dos preços que eu vou pagar em cada situação. Se eu fizer, né, qualquer uma dessas escolhas, o que eu vou pagar, o que vai ser melhor ou o que vai ser pior. E eu tenho certeza, né, que você vai ver essas cenas nos próximos capítulos, porque eu vou tomar minha decisão com bastante cautela, com responsabilidade, mas eu vou ter boas notícias em breve, e se você estiver aqui comigo ainda, você vai ver essas cenas aí da novela. Então, obrigada por assistir até aqui, um beijo.